Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Antena. Eu sou o jornalista Marcelo Vato e nós estamos de volta com o podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Uma iniciativa do Antena que visa exaltar a trajetória cinquentenária aqui do Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, aqui de Encantado. Este projeto conta com o apoio dos seguintes patrocinadores: Sicredi Região dos Vales, Espaço Florescer, Casal Eldo e Maria Salete Orlandini e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Este 15º episódio, para você que nos acompanha, nós estamos hoje num ambiente diferente, nós estamos aqui na sala da direção do Scalabrini. E por que nós estamos aqui? Porque hoje temos a honra, o prazer de recebermos um ex-diretor, ex-professor aqui do Scalabrini, o José Carlos Conzatti, a quem a gente agradece desde já por topar a participação aqui no projeto. E a gente está aqui no habitat natural do seu José, que por quase 10 anos foi também a sua rotina diária, além das salas de aula também, tá certo? Seu José, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, boa tarde, boa noite também, independente do momento que você verá esse podcast. E para quem não conhece o seu José, quem é o senhor? Muito obrigado pela presença. Eu sou José Carlos Conzatti, eu permaneci praticamente 36 anos no Scalabrini. Entrei como professor vários anos, depois eu já assumi vice-diretor, não só com um diretor, mas com mais de um diretor, tá? Até que eu me candidatei a diretor e permaneci praticamente por 10 anos, aonde essa minha casa, eu fiquei 36 anos trabalhando aqui. 36 anos. E o senhor lecionava quais disciplinas? As disciplinas técnicas, né? Que era curso técnico. Perfeito. Tá? Então, contabilidade, matemática financeira, né? E outras disciplinas mais que abrangeu o currículo da época, né? Perfeito. E como é que era a tua rotina aqui no Scalabrini, seu José? O que o senhor lembra do período desses 36 anos que devem ter passado muitas transformações, não é, em todo esse período? O que o senhor mais lembra? Que histórias que o senhor pode contar pra gente também? Olha, eu acho que as histórias vinham acontecendo a todo momento. Coisas muito boas, coisas que a gente não esquece nunca. E tinha que sanar os problemas que aconteciam também. Que numa direção de escola, uma escola do porte de Scalabrini, nós temos todo dia coisas a serem resolvidas. Então a gente tem que ter muita clareza, pensar muito bem aquilo que a gente vai responder, seja para um colega, seja para a comunidade, a quem interessar for. Né? Certo, e conta pra gente então, o senhor comentava nos bastidores que o senhor também lecionou na escola São José, ali em Roca Salles. Como é que se deu esta transição de São José para o Scalabrini? Como que o senhor chegou até aqui? Olha, na época, o professor Valmir Cláudio Crise, que era o diretor que estava aqui, que veio de fora para assumir a direção da escola e colocar dentro dela uma boa organização, tá? Certo. E eu já era contador em empresa. Aí eu me candidatei, logo ele me chamou para trabalhar com um contrato, tá? Poucos meses depois, então já veio o segundo contrato, tá? E aí eu larguei Roca Salles e fiquei aqui, que bem próximo da minha casa, né? Mas certo. Uma coisa que me traz assim, muita recordação de Roca Salles, sim, também uma escola particular, uma escola muito bacana, muito boa, alunos bastante interessados também, além de ser uma escola particular. Parece que o interesse já é maior ainda, porque está custando dinheiro. Ah, né? sim. Tá? Não é que na escola pública, não. Na escola pública também tínhamos e ainda tem alunos muito bem preparados, alunos bons, alunos que saíram daqui e foram para vestibular em cursos bons e passaram,
ainda hoje tem passo em vestibular, sinal que a escola está plantando alguma coisa. Perfeito, o senhor tocou num ponto que vários entrevistados também citam durante as nossas abordagens, que era essa questão da formação, do currículo que o Scalabrini tinha, especialmente da boa... Ele tinha um alto patamar aqui, não é? Um grande reconhecimento aqui na região, até fora. Sim. Então, o que o senhor atribui? O senhor chegou aqui nos anos 70, é isso, não é, senhor José? Por que o Scalabrini era tão reconhecido assim? Qual era o diferencial do Scalabrini daqui a pouco em relação a uma outra escola pública? Em primeiro lugar, nós tínhamos primeiro grau e segundo grau, tá? Perfeito. A valorização dos professores, de modo geral, a sua totalidade. O professor, para entrar no Scalabrini, ele tinha que ter já um certo conhecimento, porque ele chegava, ele ia conversar com o diretor, tá? E ele tinha que ter embasamento legal, ou até a gente já sabia, tinha informações que ele era bom professor, tá? Tinha uma referência. Uma referência que tivesse. Então, não é chegar com um livrinho debaixo do braço e entra porque eu vou trabalhar. Não. Ele tinha uma referência, um professor que produzia, e eu me lembro na época de direção também, então foram quase 10 anos, os professores praticamente pegavam todos juntos, né? Isso aí que é o essencial da coisa, que ela não fica assim, quebrada, meia dúzia para um lado, meia dúzia para o outro, não. Os professores, nós tínhamos ainda, deve ter, muitas reuniões, e a gente fazia os acertos daquilo que a gente queria, sempre na valorização do aluno, tá? Sempre se trabalhou em prol ao aluno, tá? E isso sempre deu certo. Tá? Então, até hoje, eu vejo que eu estou fora de sala de aula, mas eu encontro ex-alunos que agradecem, que bom, fosse bastante rígido na disciplina, os conteúdos também os professores abordavam, a gente saiu bem porque tinha uma linha de ação. Uma linha de ação. É. E o senhor comentou também em nosso primeiro contato, há alguns dias, que o senhor também, entre aspas, pegava no pé, tanto dos professores, quanto também dos alunos, assim, na questão da disciplina, de manter a ordem, não é? Não, a gente mantinha. A gente tem uma linha de ação, eu digo a gente tem porque eu sou assim até hoje, certo. Em época de escola, tá? Quando eu entrei na direção, se faz o horário do ano letivo, que vai logo mais iniciar, e na época tinha muitas convocações, assim, um tinha 2 períodos, outro tinha 5, outro tinha 7, né, 10, que fosse. Aí eu estava com pessoas trabalhando comigo, fechamos todo o horário e sobraram todas essas convocações. O total dessas convocações na época eram 62 horas. 62 horas. 62 horas. Bom, como eu era diretor, sobrou para mim em chamar cada colega e dizer, olha, essas horas eu não preciso mais de ti, eu vou te dar uma semana para te procurar uma outra escola nessas 3, 4, 5, 6 períodos que for de convocação, senão eu vou ter que cortar isso, né? Mas por quê? Não sei o que, a escola não é tua, não, a escola é nossa. Sim. E como se eu não tenho aulas para te dar, eu não tenho por que ficar com essas horas por aí. Eu vou ter que prestar conta para a coordenadoria. É um subaproveitamento nesse contexto, o que o colega está fazendo que ele não está nesse horário, tá? Certo. Não, então procurem outro. Passou uma semana, ninguém procurou. Chamei, olha, pode assinar aqui, estou cortando. Claro que ficou, naquele momento, ficou uma coisa meio engraçada, assim, mas não durou muitas horas, eles entenderam perfeitamente que não tinha o porquê de ficar bravos, que eu tinha razão disso, e eu sempre fui assim muito de acalmar os ânimos. De acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos. A figura do pacificador, do diálogo. Então, tudo ficou muito bem nesse sentido também. Assim, em termos de disciplina, já que nós estamos falando nisso aí, eu não tinha medo de chamar atenção. Tanto
alunos quanto dos professores, tá? Eu tinha 3, 4, 5 professores que muitas vezes chegavam 2, 3, 4 minutos atrasados. Eles foram alertados uma vez, duas, tá? Um belo dia, eu peguei o livro da assinatura e trouxe para minha mesa, tá? Aí o colega chegou na sala ao lado, não, está com o diretor. Eu queria assinar meu ponto. Sim, você vai assinar o ponto, mas você vai colocar agora o horário que você... Não, mas como é que vão me prejudicar? Não. Você já foi avisado, tá? Você vai colocar aqui no livro, se você quiser assinar o ponto, o horário que você chegou. Exatamente o horário. Aqui, se depois surgir algum problema, você sabe por que do problema. Você já foi avisado, tá? Então, pegou e assinou, resmungou um pouquinho, mas assinou o livro, tá? Certo. Então, eu acho que a gente mostra que a coisa tem que funcionar quando se leva as coisas às claras. Aquilo que está certo, aquilo que está errado. Tá? Então, isso é interessante. E nesse sentido, eu sempre me dei muito bem, eu e a minha equipe, porque um só não faz tudo, né? Certo. Então, nessa escola são 3 vice-diretores, tem coordenação pedagógica, tem orientação, né? Então, é necessário uma equipe de trabalho numa escola do porte de Scalabrini. Certo. No que tange também a respeito... Por que o senhor quis ser diretor? O senhor era professor e agora eu quero ser diretor. Por quê? Olha, porque eu já tinha passado como professor, assumi por 2 ou 3 colegas vice-direção também. O senhor chegou a ser vice-diretor. Sim. Aí, não, me convidaram, insistiram até comigo para ser vice-diretor, tá? Aí chegou num ponto que muitos colegas vieram conversar comigo. Agora chegou a tua vez, né? E fiquei pensando, assumi. Pensei, bom, vamos lá, vou ter que me debruçar em estudar, ver o que acontece e saber dar resposta nas perguntas. Tá? Isso é muito interessante porque se tu não está bem atento, tem momentos que te perguntam certas coisas que tu não estás prevenido. E eu sempre fui ficar muito na alerta naquilo que chegavam me perguntando para dar resposta. Mais do que uma vez, por muitas vezes, eu disse não para o colega, não vou te atender. Mas por que não? Não posso te atender por causa desse motivo, assim. E além disso, tu estás com alunos na sala de aula esperando por ti. Eu acho bom tu pegar teu material e ir para a sala de aula. É uma questão de manter a ordem, como a gente comentou antes, né? Que as coisas funcionam. Dar exemplos também para que as coisas andem. E olha, eu trabalhava muito à noite também, tá? Que é um turno, na época, meio difícil, né? Porque pela quantidade de alunos que tem, não é menosprezando a mulher, mas o homem dá uma característica mais segura para as colegas que estão trabalhando. Tá? Várias vezes elas saíam da sala de aula, vinham conversar comigo, pediu para mim ir até a sala para resolver um problema, e elas não tinham coragem de ficar sozinhas e responder. Eu nunca deixei colega meu empenhado. Nunca. Pediu ajuda do senhor para ajuda, eu ia para a sala de aula e resolvia o problema, não deixava. Mas que na minha saída, várias disseram, agora está saindo, eu não vou mais querer ficar à noite. Tá? Que eu dava segurança para os colegas. Tá? Tinha uma voz ativa, né? Uma voz que... a gente sempre tinha. E a mesma coisa... Impunha respeito. O respeito. A mesma coisa era com a terceira CRE. Nunca vou esquecer. Eu chegava na CRE, eu estava com as portas abertas, tá? Por quê? Eu fui o diretor da terceira CRE que mais cortou horas. Que mais cortou horas? 62 horas lá no início. Né? Sim. Então elas logo viram que eu não estava brincando. Eu queria trabalho. Queria solução. Queria o retorno daquilo que estava acontecendo na escola, tá? Então, tranquilamente, dentro do curso técnico, eles iam para aquelas feiras com trabalho, 2, 3 vezes eles foram contemplar a escola,
a turma foi contemplada, né, pelo trabalho apresentado, em Porto Alegre, inclusive, mas outras em Santa Cruz, tá? Então, quer dizer que o trabalho era feito. A gente cobrava sim, tá? Certo. Não adianta pegar e jogar coisas e não cobrar nada, tá? Claro. O aluno, infelizmente, ele precisa ser cobrado. Ah, sim. No caso, às vezes parece que nem criança, né? Tem que ficar em cima, tem que ficar Tem ali, que não é? ficar em cima, sim, tá? E o senhor comentava a respeito de trabalho, de conquistas. Um pouco antes de a gente gravar, o senhor estava nos mostrando umas fotos aqui da tua agenda e numa delas o senhor aparece com um certificado. Não sei se o senhor pode mostrar para a gente aqui uma dessas fotos, que o senhor está em Santa Cruz do Sul, pelo que o senhor comentou conosco. Como eu permaneci 10 anos na direção, eu concorri por 3 vezes, tá? Que era um concurso de melhor... Ah, não, para a direção da escola, a eleição, né? A eleição, certo. Então foram 3 vezes. Ah, sim. Tá? E 3 mandatos seguidos. 3 mandatos, né? 3 mandatos seguidos, tá? Então, inclusive, na oportunidade, nós recebemos a diplomação em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. E por 2 vezes eu fui convidado pela 3ª coordenadoria como representante dos diretores da região. Aí, tá? era dezenas de tudo que pertencia à 3ª CRE, né? Diretores, tá? Que legal. Então, por 2 vezes eu fui representar os meus colegas diretores. E como é que foi essa experiência? A experiência foi muito boa, porque inclusive pessoas que eu já mantinha contato, seja de Porto Alegre também, da Secretaria de Educação, de outros coordenadores que já tinham passado pela 3ª CRE. Eu sou uma pessoa muito fácil de buscar amizades, de conversar, de trocar ideias. Eu sempre questionei muito naquilo que eu poderia, aonde eu poderia chegar. Certo. Tá? E isso eu fazia. Então o senhor também mantinha relações humanas, contatos frequentes, assim? Frequentes. Sólidos, digamos assim. Sim, essa aqui é uma. Ó. Aqui, aproveitando, enquanto aqui a câmera, você que nos acompanha aqui, isso em 2000 e... O senhor lembra que ano foi? 2006. 2006. Aqui a data 11 de dezembro de 2006 em Santa Cruz. Aqui também na câmera para você que está nos acompanhando. Aqui as diplomações do... E aqui estou recebendo o certificado. E aqui também, aqui na Unisc, Santa Cruz do Sul, inclusive a gente consegue ali ver ali um pouco dos letreiros do auditório da Unisc. Aqui também, recordações do período das 3 vezes em que o senhor José foi certificado, recebeu aqui enquanto assumiu seus mandatos. E como foi a experiência de conduzir uma escola deste tamanho? Qual era, no teu entendimento, qual é o tamanho da responsabilidade de conduzir uma escola do porte dos Scalabrini, sendo eu sempre dizia que era a minha segunda família. Segunda família. Minha segunda família, eu moro próximo da escola, tá? Na época, logo que eu assumi a direção, eu tenho 2 filhas, eram crianças pequenas ainda. Estudaram aqui suas filhas? Estudaram uma época aqui. Então, eu praticamente saía de casa às 6 horas da tarde, quando eu vinha à noite. Na época, a gente saía daqui quase 11 horas da noite, as crianças estavam ainda de pé, esperando que eu chegasse, mesmo que era inverno, frio, porque a gente não havia conversado, não tínhamos nem se visto, porque elas estavam em escola também. E aí, sim. Então foi uma vida assim. Por isso que eu sempre digo que foi uma segunda família para mim, e foi uma experiência muito grande. Bom, nesse período todo, nós tivemos vários assaltos aqui na escola. Vários. Assaltos? Roubos. Tá? 3, 4 vezes ou mais, a polícia batia lá em casa para mim ir com eles aqui para a escola, meia-noite, 1h30, 2, 3 horas da madrugada.
Tá. A gente vinha para cá, fazia uma devassa em toda a escola para ver, tá? Aham. Então, teve uns momentos também tristes nesse sentido, porque numa ocasião, o cofre, eles botaram, o cofre não é muito grande, né? Mas é pesado, ferro. Eles colocaram o cofre em cima de uma cadeira, De uma cadeira. cadeira com rodinha, Aham. e levaram para o banheiro e lá detonaram para abrir o cofre dentro do banheiro. Explodiram o cofre. Meu Tinha Deus. dinheiro dentro, levaram dinheiro, né? Tá? Então, a gente passou por certos momentos. Um outro momento que me lembra muito, numa ocasião eu instalei câmaras aqui, dava com o gabinete, na secretaria, na cozinha, Certo. nos corredores lá em cima, que se pegou muita coisa com essas câmaras, tá? E logo... o vídeo monitoramento interno, assim, ok. Então isso aliviou bastante, que a gente ia direto na sala, buscava o João, a Maria, porque aconteceu com ele, né? Foi flagrado ali fazendo alguma coisa que não devia. Inclusive, naquela ocasião, eu tive um probleminha com as colegas de cozinha. Ah, é? Porque eu instalei uma lá também. Na cozinha? Na cozinha. Tá. E elas não se sentiam bem, né? E não queriam. Muitas vezes pegavam a vassoura, viravam a câmera para o outro lado. Uma vez ou duas eu fui lá e ajeitei de novo. Conversei com elas, né? E disse que não iria tirar. Inclusive, aqui no gabinete tinha uma me focando e eu não tinha maior importância para mim. Porque como se não existisse nada ali. Não existisse, porque aquilo que eu fazia poderia me focar, poderia me filmar, que eu não tinha problema. Perfeito. Então, que elas levassem para esse lado aí, que nada ia lhe incomodar. E deu certo essa... Deu certo. Tá? Acho que ainda tem, né? Mas logo que se instalou as câmeras, houve um assalto na cozinha. Na cozinha. Na cozinha levaram várias coisas. E quando nós tínhamos o bosque nos fundos, eles se esconderam debaixo de um matagal lá. As coisas para buscar depois. Tá. E como nós tínhamos essas câmeras, nós localizamos logo. E aí abrimos aqui, apareceu inclusive a foto, a pessoa. A pessoa aí eu fui aqui, colocando ali... Eu fui aqui para frente, passou um policial que eu conhecia, eu chamei ele. Aham. Ele olhou, disse, não, eu já sei aonde ele mora, fulano de tal, deu o nome dele, e foram lá e buscaram uma pessoa. E aí prenderam... Prenderam, né? Então, a Câmara não incomoda com ninguém. Né? A Câmara está aí para sanar problemas, na verdade. Então, é aquilo que eu disse. Para mim, ela não me intimidou em nada, tá? Sim, veio como benefício, não é? Veio como benefício, né? Mas quando se trabalha com muita gente, são várias histórias que acontecem. Esse que é o problema. Né? E, no caso, os assaltos, então, cessaram depois da instalação das câmeras? Solucionou bastante. Teve uma coisinha ou outra, mas assim diminuiu muito. E por onde eles entravam aqui? Mas, olha, não entra numa escola, não só nesta, pelas escolas que eu conheço, quando não querem entrar. As escolas não estão bem fechadas, tá? São escolas já de muitos e muitos anos. Não há grandes investimentos pelo governo, nunca houve. Certo. Não estou me referenciando ao governo atual só. Não. É de um modo geral. Eu passei por vários governos, tá? Sim. Então, para a gente conseguir fazer alguma coisa, tem que chamar quase que o Espírito Santo. Sim. A gente sabe que a escola pública tem que ficar ali. E outra coisa que eu lamento até hoje, que eu passo pelo Scalabrini 2 vezes por dia, como eu moro próximo, além do Scalabrini. O senhor vai... Eu passo por aqui e vou para cá. Ok. Tá? O nosso bosque. O bosque. Conta mais que o que o interessante desse bosque, em primeiro lugar, as colegas do curso do magistério, tá, trabalhavam muito com as meninas no bosque, e as meninas levavam turmas de crianças também para fazer certas atividades lá, que era bonito, tinha árvores nativas, tinha frutíferas. Bosque aqui nos fundos do Scalabrini. Aqui nos fundos que dava com a rua de cima, tá? Perfeito. E eu
Todos os anos eu ia para a Secretaria de Educação, entregando um ofício demonstrando o porquê que eu estava querendo estes terrenos que eram 5 terrenos dos fundos, tá? Ok. O valor não era tão imenso, não era, Ok. tá? Bom, saí, não consegui realizar isto. E o meu objetivo era claro. Eu cheguei numa oportunidade, fiz um ofício tanto para a prefeitura quanto à Câmara de Vereadores, tá? O meu interesse era fazer entrada e saída e os ônibus que param aqui na frente, aqui nos fundos. Onde não tem movimento. Tá, Não tem movimento, hoje é um tumulto muito grande que cria assim, até apavorante, medo. Sim. Dessas crianças que correm para um lado e para o outro, os carros parados no meio da rua aqui, trancando o trânsito, tá, onde nós poderíamos ter solucionado isso aí. Não houve solução. No final, as freiras venderam para terceiros, que já existem obras em cima. A escola teve que tirar. Nós tínhamos um CTG. CTG? Um CTG aqui. Nós tínhamos invernada dentro de Scalabrini, muito ativa aqui também. Dentro de Scalabrini. Seguido, a gente fazia até reuniões com professores, com terceira CRE, muitas vezes um almoço ou uma janta. Enfim, era um ponto até de confraternização. Tá? Sim, de Só que na venda desses terrenos pegou uma parte. Uma parte. Aí tiveram que desmanchar. Tá? Sim. Aí logo abaixo, eu tinha uma estufa muito bonita, grande, com tudo quanto era tipo de verdura, e quando eu recebia visitas, ou o pessoal da terceira CRE também, sim, eles ficavam vidrados pela estufa que eu tinha ali. Que era um ponto de visitação, ponto de orgulho, digamos assim. Bom, tudo isso aí terminou, tá? Então, infelizmente, perdemos os terrenos, perdemos uma vez por toda a vida. Sim. Tá? E que não era muito dinheiro. E nós fizemos numa oportunidade, uma caminhada aqui pela Monsenhor Scalabrini, na Júlio de Castilho. Ok. Muito comportado, foi muito bonito isso, com palavras de ordem, com cartazes, tá? Aonde chamou a atenção Encantado inteiro. Estava a RBS aqui, mais outras rádios também, né? Então, aonde a coisa funcionou. E aonde foi um momento que eu disse sim, que a coisa, pelo lado das freiras, não foi tão agradável assim, porque elas venderam a escola no orçamento participativo que fechou o negócio, um valor muito alto. Inicialmente, na negociação, estava tudo incluído. Quando elas viram que o Estado estava próspero a comprar, e que elas queriam aumento, não tinha como repassar nem um centavo, elas foram para a prefeitura e desmembraram os 5 terrenos. 5 terrenos. 5 terrenos. E numa oportunidade desse desmembramento, um sábado de manhã, nós estávamos aqui numa reunião e a gente não viu barulho nenhum. Veio uma equipe de irmãs de Caxias do Sul, haviam já contratado umas pessoas, retiraram toda a cerca que era próxima à rua lá, derrubaram a cerca. Aí depois que tudo estava feito, elas vieram aqui conversar comigo. Tá? Depois que fizeram. Eu só respondi o seguinte: bom, não está mais fechado nada nos fundos. Se houver pessoas que entrarem, que houver roubo, alguma coisa, a responsabilidade é de vocês. Mas tu não tem um guarda, não. Eu não tenho guarda. Me desculpa, eu não tenho guarda e não vou procurar guarda, porque vocês retiraram toda a cerca, não vieram conversar conosco. Sim. Agora vocês estão conversando, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou registrar na delegacia esse problema. Depois vamos ver o que acontece. Então a gente vai contratar um guarda. Não sei. Se vocês acharem melhor para vocês, podem contratar um guarda. Tá? Então essa situação delicada, a gente sabe, é até um tanto quanto polêmica, digamos assim, acabou que as coisas poderiam ter sido feitas de uma outra forma, conduzidas de uma maneira mais pacífica, melhor para todos os lados, digamos assim. Não, acontece que elas tiraram um pedaço do Scalabrini e venderam.
Sim. aonde a gente usufruía disso. Certo. Era uma área verde com árvores nativas, árvores frutíferas, onde as crianças se divertiam. A nossa invernada que nós tínhamos, eles faziam uma semana com barracas ali, tá? Com uma festa Praticamente muito uma bonita. semana farroupilha, por Uma exemplo, lá semana dentro do farroupilha. CTG. Então nós tínhamos espaço para isso, para fazer ali nesse bosque, né? Então hoje não temos mais. A escola não tem mais. Certo. Agora, só aproveitando que o senhor comentou agora há pouco a respeito desta passeata, também temos fotos da passeata que foi feita aqui Temos. também, né? Eu tenho alguma coisa que a escola tem bastante ali arquivado também. O senhor Tá? tem algumas que o senhor aparece também, não é? Aqui pelas andanças Inclusive, pelo ó, centro de tem esse Encantada. aqui, está escrito ali. Aqui, não nos tirem o que temos de mais precioso, salvem o bosque. E aqui você que nos acompanha aqui isso aqui 2000 e o senhor lembra que ano que foi isso? Não me lembro. Não, mas então meados da década de 2000, digamos Mas a assim. escola aqui tem nos arquivos aí, né? Perfeito, você que nos Aqui acompanha. tem outra com coisas escritas. Aqui também, Tá. outra. Para na nossa escola estudar, precisamos de bosque para trabalhar e crianças ensinar. Mais uma também, de passeata, caminhada aqui no centro de Encantado. Aqui tem mais uma, Salve o Bosque, tá? Essa aqui com o mesmo lembrete que tem nessa aí. Lembrete. Tá? Aí no caso. Isso aí chama muita atenção para toda a comunidade pelo número de pessoas que saíram de dentro das empresas, das lojas, para assistir a passeata e aplaudir. E chamou atenção. Porque, na verdade, a comunidade também não ficou satisfeita em perder esses terrenos, tá? Se te convidassem algum dia para voltar a ser diretor, digamos que o senhor já é aposentado, Sou aposentado. né? Mas se te convidassem para o senhor reverter, cancelar sua aposentadoria e voltar para a escola, o senhor voltaria? Olha, é uma coisa que eu gosto, mas eu de vez em quando eu brinco e digo para várias pessoas que me questionam, eu não sei se eu iria conseguir fazer o que eu fazia, pelo fato seguinte, eu tenho escritório, eu saía às 5h30 do escritório, porque eu trabalhava bastante à noite também. Certo. Chegava em casa, tomava um banho, nem jantava, comia uma fruta e vinha para o Scalabrini. Ficava até fechar, até colocar a chave na porta, tá? Certo. E ia dormir na parte da manhã, 8 horas, 7h35, as manhãs que eu vinha para o Scalabrini já tinha que estar aqui. Okay. E eu sempre fui muito crente de estar presente, de saber das coisas que estão acontecendo. E isso é muito bom, mas tem um peso muito grande para a vida da gente. Que peso? Não, tem um peso, porque tu não tem folga para nada. Tá? Sim, é um compromisso ali. Aquele compromisso que tu tem que estar presente, tu tem que saber das coisas. Muitas vezes eu não estava aqui, alguém queria falar com o diretor, alguma coisa, me ligavam. Em 5 minutos eu estava na escola. Nunca deixei alguém não ser atendido durante o dia também. Não tinha horário, me ligavam, aguarda 5 minutos que eu vou estar aí. Enquanto o professor for desvalorizado, a tendência é que a profissão tenha cada vez menos profissionais com o passar do tempo. Olha, até risco, não é? Não, pelo que se vê nas escolas públicas, não vamos fazer referencial somente a Scalabrini. Claro. Mas estão faltando professores, as pessoas não estão mais se inscrevendo, nem para concurso, tá? Vai fazer qualquer outra coisa, tu ganha mais, tá? Sim. Então, uma vez, na época do Scalabrini, quando eu cheguei também no Scalabrini, a gente chegava com uma referência, enfim, era questionado e a direção, antes de chamar o professor para dentro da casa para trabalhar, fazia uma enquete para ver quem era, o que sabia, o que não sabia, tá? Hoje não existe mais isso pela escassez de professores que tem na escola pública, tá? Sim. Então, lamentavelmente, tá? Na minha época de direção,
Nós não podíamos, ainda não pode, eu acho, fechar as portas para estagiários que estão na universidade e vêm para fazer estágio. Certo. Tem que abrir as portas e a escola tem que avaliar. Entre todos os estagiários que sempre vieram para cá, teve uns que sobressaíram muito bem, ótimas pessoas, muito bem. Teve uns que não se saíram muito bem. Tá? Sim, faz parte. Então já ocorreu o fato de eu ir para a CRE, diretor, eu vou te mandar ciclano, beltrano, que for. Não, eu não quero. Porque Scalabrini é uma escola de centro, uma escola de grande porte. Okay. Eu acho que as pessoas, como sempre fez estágio, tem elementos que não se saíram muito bem, precisa ir para uma escola pequena, que 1 ano, 2, quem sabe eles estejam aptos para vir para o Scalabrini. Para trabalhar aqui. Então, eu tinha uma voz bastante ativa sim. Eu conseguia essas coisas. E aí, de certa forma, então, conseguiste trilhar toda uma trajetória que é lembrada por várias pessoas, tanto que até a diretora, a Valesca, ela comentou conosco, né, que durante os bastidores, que o senhor é uma pessoa fundamental para o nosso projeto, para contar um pouco da tua história. E agora, nesses 45 minutos já que estamos conversando, o senhor conseguiu justificar esta indicação, Sr. José. Então, agora a gente meio que vai se encaminhando para o fim. E antes da gente encerrar, uma última palavra. O que o Scalabrini representa para o senhor? O Scalabrini representa muito para mim, por ter permanecido aqui 36 anos, tá? E além disso, quando se fala em educação, se fala no mérito da questão, que a valorização do ser humano que está buscando alguma coisa. Perfeito. Isso é muito interessante. E aquilo que eu disse na inicial também. Muito eu aprendi, muito eu ensinei dentro do Scalabrini também. Que maravilha. Tá? Uma troca positiva para as duas partes. Para as duas partes. Então, não, que eu só fiz, não, mentira, eu aprendi muita coisa também. Porque eu gosto de aprender, eu gosto de ver aquilo que acontece. Tá? Certo. Então, que maravilha! Sr. José, mais uma vez a gente te agradece por ter... A gente sabe que o tempo é muito corrido e te agradece por ter disponibilizado um tempo para vir conversar conosco. E também para você que nos acompanhou até este momento, tem assistido aos nossos podcasts, o nosso muito obrigado. Nós vamos encerrando aqui o 15º de 50 episódios do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. E a gente veio até aqui na força do Sicredi, região dos Vales, o Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!